está em votação no plenário do Senado o projeto de lei que estabelece um marco legal para o combate ao crime organizado aqui no nosso país, no Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou mais cedo o texto, que é uma versão do relator senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, a um projeto de lei do Poder Executivo. Pois é, o relator, André, explicou que o objetivo central é enfrentar facções e também milícias que exercem domínio armado em comunidades inteiras, com a imposição de regras, intimidação de moradores, tem também o bloqueio da presença do Estado. E segundo o deputado, o país precisa, portanto, de uma resposta eficaz e moderna para recuperar áreas dominadas pela criminalidade violenta. Este projeto representa o mais duro golpe contra o crime organizado no Brasil da história do parlamento brasileiro. Porque ao mesmo tempo em que endurece penas, endurece processo, endurece cumprimento de penas, cria novas ferramentas, reforça ferramentas de investigação e processo e cria fonte de recurso para as atividades, para que o seu Estado, Omar Aziz, finalmente receba o investimento público necessário para o combate ao crime. Nos rios, que são oceanos, nas florestas, que são um desafio. Sem dinheiro, combate ao crime não existe. E a gente ataca isso de forma muito objetiva nesse projeto. O projeto endurece penas para crimes cometidos por facções ou milícias privadas. Homicídios cometidos por integrantes dessas organizações criminosas, Síria, em decorrência dessa ligação, passam a ter penas de reclusão de 20 a 40 anos, por exemplo. É muito tempo, de 20 a 40. O senador Otto Alencar elogiou o texto do relator. O relatório do senador Alessandro Vieira está um relatório muito bom, um endurecimento do crime, contra o crime organizado, contra as facções, os faccionados, com várias alterações no que está previsto, como aumento da pena, transformando em crime hediondo, com confisco dos bens imediatamente, nada de esperar o trânsito em julgado, fazendo fundo de segurança com a fusão de vários fundos que tem uma concordância, inclusive ele conversou com o relator da Câmara, que é o deputado federal Deriti, e eu acho que essa contribuição que o Congresso vai dar será importante para inibir a ampliação do crime organizado, dessas facções que hoje aterrorizam as grandes capitais, o interior. Pois é, o texto também, gente, aprovado, considera, portanto, facção criminosa a organização que, mediante o controle de territórios, ou tem atuação interestadual com uso de violência, coação, ameaça ou outro meio intimidatório, integrar aí ou financiar essas organizações poderá acarretar reclusão de 15 a 30 anos e multa, além de outras penas correspondentes aí às demais infrações penais praticadas. E hoje, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, recuou e liberou que qualquer cidadão, e não somente o Procurador-Geral da República, Procuradoria-Geral da República, apresente pedidos de impeachment contra ministros da Corte. Ele também retirou de pauta os processos que discutem mudanças no rito de impeachment, até o Senado votar um projeto sobre esse tema. Pois é, André, e essa decisão do ministro atende, na verdade, a um pedido exatamente da Advocacia do Senado. A sessão virtual de julgamento para referendar a liminar que estava marcada para esta sexta-feira, então, foi retirada de pauta. Da decisão, Gilmar argumentou que a liminar impulsionou o avanço do projeto de lei que atualiza as regras de impeachment no Congresso, fazendo com que os parlamentares incorporassem de forma rápida parte do que defendia o Supremo Tribunal Federal. A gente tem aí para colocar na tela, vamos dar uma olhadinha ali, o textão ali de Gilmar Mendes, publicado ali na rede social X em Síria. Pois é, ele começa ali falando o seguinte, André, que as decisões judiciais e a conformação de direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito são inerentemente responsivas aos riscos factuais de violação da ordem jurídica. E aí ele segue explicando que nenhuma outra democracia contemporânea
Luciânia enfrentou uma tentativa de golpe de Estado em plena luz do dia, orquestrada e planejada por grupos extremistas que se valeram indevidamente de imunidade restrita das redes sociais. Nenhum outro outro parlamento nacional presenciou atônito uma campanha colossal de desinformação perpetrada por empresas de tecnologia com expedientes de mentiras e narrativas alarmistas, sabotaram o debate democrático sobre modernização dos marcos regulatórios. E ele segue dizendo ali, portanto, assinou essa carta, né, que ele publicou também em um perfil dele nas redes sociais, dizendo, portanto, depois desse pedido da Advocacia Geral do Senado, que ele volta atrás, portanto, nessa questão do impeachment. Parado desde agosto de 2023, o projeto de lei voltou, portanto, à pauta do CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, nesta quarta-feira. A votação, porém, foi restabelecida a pedido do relator o Everton Rocha. O texto, gente, restabelecia, portanto, a possibilidade de que OAB, sindicatos, cidadãos com apoio popular apresentem, né, pedidos de impeachment de ministros. E fixaria um prazo de 15 dias para o Senado analisar essas solicitações, mas manteria a exigência de 2/3 dos votos para abrir processo, de acordo aí com a liminar de Gilmar. Segundo o ministro, o debate sobre o tema nos últimos dias demonstrou amadurecimento político. Por isso, entendeu ser adequado suspender essa parte específica da liminar, permitindo que o Congresso finalize a deliberação com autonomia e também profundidade. E na decisão ainda de hoje, o ministro diz que os últimos presidentes do Senado, e ele citou ali o atual Davi Alcolumbre e também o Rodrigo Pacheco, têm agido com prudência ao arquivar pedidos de impeachment contra ministros do STF, inclusive diante de impressões políticas, mostrando ter adequada percepção dos potenciais traumáticos deste tipo de processo. Além de restringir a PGR, o poder de pedir o afastamento de ministros, a liminar de Gilmar também estabelecia que a aprovação do processo de impeachment pelo Senado precisa de 2/3 dos votos e impedia que o mérito de decisões judiciais fosse utilizado como motivo para a abertura de um processo de afastamento. Esses pontos foram mantidos pelos ministros. Vamos até Brasília conversar com a Luciane Landim. Landim, então, Gilmar Mendes hoje publicou essa carta, se pronunciou e deixou em aberto essa questão para o Senado agora, né? Exatamente, e a gente lembra que isso foi inclusive depois de uma manifestação do próprio Senado, representado ali também, que representa o Congresso Nacional, né? O ministro então voltou atrás, recuou em parte de decisão que ele mesmo tinha assinado e retirou a previsão de julgamento do tema do plenário do Supremo Tribunal Federal. Junto a isso, a gente viu esse adiamento na Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto de 2023 tinha sido recolocado em pauta depois da decisão de Gilmar, que irritou, deixou parlamentares insatisfeitos. Nós vimos várias críticas à decisão do ministro, justamente porque o entendimento de parte dos parlamentares é de que essa denúncia de ministros do Supremo Tribunal Federal faz parte de uma prerrogativa, sim, do Senado, inclusive de cidadãos, para apresentação dessa denúncia, desse pedido de impeachment, né? Esse foi o entendimento, então, foi retirado de pauta da Comissão de Constituição e Justiça, como a gente já disse. Esse projeto, ele não foi votado no dia de hoje, e o entendimento que ficou é que, assim que o Congresso Nacional retornar do recesso legislativo, o que vai acontecer ali no início de fevereiro de 2026, o plenário do Senado vai fazer uma sessão de debates para que esse assunto seja pauta, para que toda essa discussão seja debatida por especialistas, por parlamentares, de uma forma ampla, para que aí sim seja decidido o que fazer com esse tema, como que esse projeto vai ser debatido, e claro que há também uma visão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. A Suprema Corte pode voltar a se manifestar em algum momento, mas o que a gente avalia é que foi um combinado ali, uma reação acordada depois de não combinado exatamente no termo da palavra, de que Gilmar Mendes tenha acertado isso diretamente com o parlamentar,
parlamentares, mas no sentido de ter sido um pedido atendido depois de uma manifestação feita pelo Senado à Suprema Corte.